Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. É mais uma bênção poder estarmos aqui nesta manhã e continuar desfrutando destas coisas que Deus tem feito por nós, né? Somos um povo muito privilegiado. Não existe um povo na terra com mais privilégio do que a esposa de Jesus Cristo. Todos tiveram desejo de viver este dia e não puderam, mas Deus deu para nós esta grande bênção de poder não apontar somente para os dias passados, dizendo que cremos, e nem somente para o que Deus vai fazer no futuro, mas podemos viver no dia em que Deus está manifestando para nós a sua palavra e ver um Deus não de história, mas um Deus que vive e reina no nosso meio. Podemos ver a obra de Deus na nossa geração. Não foram muitos os que puderam ver isto. A noiva de Cristo, a esposa de Jesus, tem este privilégio de poder ver a manifestação de Deus no dia em que ela vive. Eu quero ler aqui Apocalipse 10 para nós ganharmos tempo. 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? O profeta, ele nos ensina uma grande verdade e algo que é muito precioso, que se nós observarmos o que ele disse e o que ele nos deu como um conselho, que era de observar Deus na forma como Deus trabalha, pois Deus não muda a sua forma. Ele sempre age da mesma maneira. Como ele atuou a primeira vez, ele vai atuar a segunda, a terceira, e quantas vezes precisar, Deus vai atuar da mesma maneira. Sempre ele menciona isto, porque isto foi uma chave para ele. Quando ele pregou as 7 eras, ele disse isso, que o que ajudou e foi de grande ajuda para ele é que ele olhou o que Deus fez ali a primeira vez. Deus segue fazendo do mesmo modo. Ele pôde escolher cada mensageiro e formar a mensagem de cada era, porque Deus, assim como ele fez na primeira vez, ele seguia fazendo. E eles dizem que os tipos não podem falhar. Nós não precisamos de sabedoria. Nós não precisamos de sabedoria para acompanhar Deus na sua obra e de ver a manifestação de Deus. Se tão somente observássemos os tipos, nós creríamos na palavra. Se as pessoas crescem na palavra, no Evangelho, eles observariam os tipos. Quando você olha a manifestação de Jesus Cristo, quando você olha a primeira vinda do Filho do Homem, você tem que saber que a segunda vinda seria da mesma maneira. Deus operaria da mesma maneira. Isso estava distante de nós, isto não era do nosso conhecimento. Nós tínhamos um conhecimento muito raso do que foi a mensagem do sétimo anjo. Assim como os pentecostais não conhecem a Jesus, não conheceram a Jesus, não conhecem a Jesus, não sabem da manifestação de Deus encarnada em um homem de carne chamado Jesus. Nós, que críamos na mensagem de William Branham, não sabíamos quem foi William Branham. Nós não tínhamos conhecimento do que foi Apocalipse 10:7. Você tem vários ensinamentos. Você tem Jesus Cristo, que era a encarnação de Deus para a primeira vinda, e na segunda vinda você tem a encarnação de Jesus Cristo em Branham. E isto é algo tão perfeito, tão maravilhoso, que nós só tivemos isso porque João profetizou de novo. Nós, o povo da mensagem, como os pentecostais, não conheceram a mensagem. Assim como os pentecostais não conhecem a Bíblia, o povo que se diz crer em William Branham não conhece a mensagem. Eu digo isso porque também eu tive 20 anos
observando a mensagem de William Branham, crendo na mensagem de William Branham, e nunca pude chegar ao conhecimento de quem foi o William Branham, até que eu ouvi João profetizar de novo. Deus trouxe esse ministério, meu irmão, para que nós pudéssemos conhecer a profundidade do que foi o ministério de William Branham. Você tem a primeira vinda do Filho do Homem? Você não tem. No seu ministério de Filho do Homem, você não tem arrebatamento. O arrebatamento veio após a manifestação do Filho do Homem. Nós tínhamos a vinda do Filho do Homem como arrebatamento, como rapto. Mas se você olhar o tipo que foi a primeira vinda, você vai ver que foi a segunda vinda. Você tem na primeira vinda o anúncio do nascimento de Jesus através de uma coluna de fogo, um corpo celestial que aqueles reis magos viram no Oriente, que não era um planeta, como muitos de nós fazíamos menção, né? Acho que era um planeta que vinha no espaço, que brilhava. Aquela luz celestial era a coluna de fogo que veio para testificar que Deus estaria na terra. A coluna de fogo anuncia que Deus está em carne humana. Foi isso que os magos observaram. Eles acompanharam a coluna de fogo e eles seguindo aquilo, quando a coluna de fogo parou sobre a manjedoura, eles sabiam que o menino Deus estava lá. Isto aconteceu na primeira vinda do Filho do Homem. Se você voltar para a segunda vinda do Filho do Homem, você tem a mesma coluna de fogo pairando sobre a casinha do irmão Branham no seu nascimento. O nascimento do Cordeiro que abriria os selos, o nascimento do Cordeiro que morreria pelos pecados da humanidade. Você tem não somente a coluna de fogo, mas você tem Jesus sendo batizado aos 33 anos por João Batista no Rio Jordão. Você tem uma coluna de fogo descendo em forma corpórea de pomba, mostrando que aquele era o ungido, o Messias para o povo judeu. Você vem aqui no Rio Ohio no ano de 33, você vê uma coluna, um bolido de fogo descendo do céu, uma estrela luminosa, era a mesma que estava lá no Oriente. A estrela do Ocidente é a mesma estrela do Oriente. A mesma coluna de fogo que pairou sobre a casinha do menino Jesus, pairou sobre a casinha do menino Branham, mostrando um tipo perfeito. Quanto mais eu vejo isso, mais eu creio. Quanto mais eu ouço João, mais eu creio. A gente não dá para entender um povo da mensagem que deveria ser tão sábio e ver o que João está pregando, meu irmão. Isso aqui é coisa maravilhosa. E isso aqui só podemos ver porque João profetizou de novo. Você tem, após o batismo de Jesus, um ministério de cura divina, de sinais sobrenaturais na vida de Jesus Cristo. Você tem, após a comissão dada no Rio, sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Você vê o William Branham saindo com um ministério através das nações, curando enfermos, expulsando demônios, levantando mortos. Um ministério maior. Jesus levantou 3 mortos, William Branham levantou 5, mostrando que ele é aquele que Jesus tinha testificado dele. Você vê sinais de prodígios, de maravilhas tremendos na vida de William Branham, assim como você viu na vida de Jesus. Jesus curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos. Você sabe que William Branham, Jesus Cristo em William Branham não abriu só os olhos, mas deu até cor nos olhos daquela menininha. Jesus deu para ela não só os olhos que ela não tinha. O profeta disse que ela não tinha o globo ocular. E ao parar na presença de Jesus Cristo Branham, Jesus deu para ela os olhos. E o profeta, naquela unção em que ela estava recebendo os olhos, o anjo parou e o William Branham perguntou: qual é a cor que você quer? Ô irmão, isso aí é tremendo. Mas estamos falando do tipo. E você vê o William Branham recebendo aquela comissão pela coluna de fogo no Rio Ohio, assim como João Batista estando batizando Jesus, a mesma coluna de fogo pairando ali.
você vê esta coluna de fogo manifestada ali. O que você vê no final da primeira vinda do Filho do Homem? Jesus Cristo sendo ocultado por uma nuvem luminosa, uma nuvem de anjos o tomou. O que você vê no ministério, no fim do ministério de William Branham, ele sendo ocultado por uma nuvem de 7 anjos. Irmãos, não existe tipo mais perfeito. Então, primeira vinda do Filho do Homem não foi arrebatamento, mas foi um ministério na terra. Um ministério profético, Deus em carne humana. Segunda vinda do Filho do Homem não foi arrebatamento, não foi rapto, foi Deus com um ministério na terra. Você tem a primeira vinda, você tem 33 anos de primeira vinda. Você tem que ter na segunda vinda um ministério profético para preparar o povo para o rapto. Após a morte de Jesus, ele reuniu no rapto os irmãos do Velho Testamento. E assim foi também na segunda vinda. A segunda vinda veio preparar nós para sermos raptados, arrebatados. Amém? Então você vê, e se você seguir, você vai ver também que o ministério de João é tipo do ministério de Pedro. É igualzinho, não tem segredo. O que você tem? A primeira vinda do Filho do Homem, Deus em carne humana, trazendo o ministério para a igreja. Em seguida você tem o quê? A descida do Espírito Santo no Pentecostes. Deus se materializando no povo, na igreja. E quem estava ali para representar o ministério do Espírito Santo? Pedro foi o porta-voz da igreja. E o que tinha Pedro? A chave que abria as portas da salvação para o povo. Pedro era o representante da igreja, uma só pessoa. Você pode ler no livro de Atos que você vê ali. E Pedro se levantou, e Pedro disse, e havendo contenda, Pedro se levanta. Pedro tinha a chave que abria a porta da salvação. E o que você tem na segunda vinda? Jesus Cristo reencarnado em um profeta chamado Branham, levando aquele nome, até aquele nome. O que você tem após a partida de William Branham? Porque o profeta diz que a descida do Espírito Santo no Pentecoste foi o avivamento da igreja. A descida do Espírito Santo foi o avivamento da igreja. O que você tem na segunda vinda? Você tem o ministério do Filho do Homem, Lucas 17:30, manifestado. Jesus Cristo tendo um ministério na terra. O que você tem após a partida de William Branham? Você tem o ministério da igreja, que o profeta diz que necessitaria de 7 trovões para dar à igreja gentil o seu avivamento. E eu te pergunto, quando foi que antes do ano 2000 tivemos o avivamento da igreja? Soubemos o que eram os trovões? Nunca. Mas Deus tinha o ministério do Espírito Santo através de João. E assim como Pedro tinha a chave que abria as portas da salvação, João tem a chave para nós que abre a porta da revelação. E você vê que o que estava na mão de Pedro, o que era a chave da salvação? O nome do Pai. A chave da salvação estava na mão de Pedro, e ele abriu as portas da salvação. Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. E o que você tem na mão de João? O que era na mão de Pedro a chave? O nome. E o que é na mão de João a chave? O novo nome. Sem novo nome, o povo da mensagem nunca vai chegar ao pleno conhecimento do que foi os trovões, e nunca terão o avivamento da igreja gentia sem esses trovões. E para você ter, você tem que saber que a chave é o novo nome. Quando você percebe o que é o novo nome, meu irmão, a coisa se abre para vocês. Amém? Deixa eu rapidinho aqui, falando desses tipos, eu estava observando nessa mensagem obra-prima, o profeta fala que os profetas, eles expressaram Jesus em suas vidas. O profeta disse, se você ler a Bíblia e não ver Jesus em cada uma das páginas, volte porque você perdeu. Jesus
tem sua vida retratada em toda a Bíblia. Mas se você olhar o tipo, você não vai falhar. Se o povo da mensagem olhar o tipo, eles não falham. O profeta diz que Abraão foi fé, tá certo? Abraão foi fé, Jacó foi graça, ou mais preciso na sequência, Isaac foi amor, Jacó graça, mas José foi o quê? Perfeição. José, o profeta diz que foi a quarta base aonde ele estabeleceu a obra-prima de Deus. Irmãos, a vida de José fala tudo para nós. E você tem que saber que o Velho Testamento é sombra do que o original projetou. Você tem primeiro o original para depois ter a sombra. O profeta diz, olha, se você quer saber pela sombra, se você quer saber o que é o real, a verdadeira, você olha na sombra. Quando você olha na sombra, o profeta diz, se você vê um animal produzido na sombra, você vê que ele tem 4 patas, você vê que ele é um animal, pela sombra. Mas o que produziu a sombra foi o original. Então, Jesus Cristo em sua vida produziu a vida de todos os patriarcas, de todos os profetas. Quando chega em José, o profeta diz, ele só teve um arranhãozinho. Ele mentiu, só um arranhãozinho, mas José é tipo perfeito de Jesus Cristo. E se você rapidinho acompanhar a vida de José, você vai ver. José era o único de 12 irmãos que era espiritual. Jesus era também o único de 12 irmãos que era espiritual. Os irmãos de José o odiavam, os irmãos fariseus de Jesus o odiavam. José foi jogado na cova. O profeta diz que José tinha uma túnica de 7 cores. Você sabe que Jesus tinha uma túnica que o profeta diz que era sem costura. Eu não vou dizer que tinha 7 cores porque não está escrito, mas foi disputada pelos soldados porque tinha valor. Não era uma túnica simples. Eles disputaram porque eles queriam aquela túnica que era tecida sem costura. José tinha uma túnica de 7 cores. Você sabe que Jesus é representado no arco-íris com 7 cores. Você tem José sendo jogado na prisão pelo faraó. Você tem os judeus, os fariseus jogando Jesus na cruz, tendo um ladrão, tendo 2 homens à sua direita. 2 ladrões, um recebeu vida, o outro recebeu morte. Você tem José no calabouço também com 2 copeiros, um sendo enforcado e o outro restituído. Tipo perfeito, José, tipo perfeito. Você tem José sendo exaltado ao trono de Faraó, você tem Jesus ao morrer sendo exaltado ao trono do Pai. Tá certo? O profeta ensina. Isso é tipo perfeito. O povo da mensagem deveria ver isso. E você tem que saber que não foi a vida de José que projetou a vida de Jesus. Foi a vida de Jesus que projetou a vida de José. José é sombra, Jesus é original. Aí você tem José tomando uma esposa egípcia, e você tem Jesus, Brana, tomando uma esposa gentia. Tá certo? Tudo isto é para mostrar que José foi tipo perfeito de Cristo. Você tem José sendo vendido por quase 30 moedas de prata. Você tem Jesus sendo vendido por 30 moedas de prata. Agora, se José não fosse tipo perfeito de Cristo, Faraó não tinha mudado o nome dele. Tá certo? Se eu falhasse em falar para você que José chamou Zafenate Paneá, os tipos tinham falhado nessa perfeição. Então você olha para o novo nome de José, Zafenate Paneá, você tem que saber que o novo nome de Jesus, Brana, projetou o novo nome de José lá do Egito. Como que você vai negar isto, meu irmão? Isso aqui é Bíblia. Se você não crê nisso, você não crê na Bíblia. Não foi o nome de José, Zafenate Paneá, que projetou o novo nome de Jesus, Brana. Foi o novo nome de Jesus, Brana, que projetou o novo nome de José. Porque José é tipo perfeito de Cristo. Não é Jesus que é tipo perfeito de José, é José que é tipo perfeito. José é a sombra do que foi Jesus Cristo. E se Cristo não tem novo nome, José não foi tipo perfeito. Então, quando eu olho estas coisas, irmãos,
eu creio mais ainda em João, porque o novo nome foi a chave que João teve quando comeu o livrinho. Ele teve a chave do novo nome para nós. E quando você crê no novo nome, você tem a chave que abre as portas desses mistérios tão tremendos para nós. Então, o novo nome Branham é a coisa mais certa que existe na face da terra. Assim como o nome Jesus já existia antes de Jesus vir na terra. Jesus já tinha também novo nome antes de vir pela segunda vez. Antes de vir pela primeira vez, ele chamava Jesus porque vinha para os judeus, e ele chamava Branham porque vinha para os gentios. Amém? E você não fica feliz com isso? Este nome era o que fazia o povo perseguir a igreja primitiva. E é este novo nome que faz a igreja gentia perseguir a esposa de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.